Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Fredson Conceição dos Santos, acadêmico do curso Segunda Licenciatura em Física, e irei falar sobre o estudo dos fenômenos de reflexão e refração das ondas de rádio na ionosfera terrestre aplicados à comunicação. Esse trabalho refere-se à quarta etapa do estágio supervisionado, que é a socialização, e é orientado pela professora Regiane Górdia Trabeschi. Basicamente, tornar significante que se ensina na escola é uma busca constante da educação. E uma das formas de tornar o aprendizado efetivo é mostrar ao educando o motivo de estar estudando determinado conteúdo. Isso pode ser feito através da contextualização e aplicação do assunto. E esse trabalho, por abordar a aplicação de assuntos de física do ensino médio, está inserido no programa de extensão em metodologia e estratégias de ensino e de aprendizagem da Uniacel, como projeto de extensão de práticas pedagógicas na educação básica em tempos de ensino à distância. E trata-se de uma abordagem da área de concentração do ensino e aprendizagem de física. A justificativa do projeto. O estudo da reflexão e refração das ondas de rádio na ionosfera configura uma aplicação de assuntos estudados no ensino médio e, apesar da disponibilidade de dados, atualmente ainda é pouco explorado no ensino médio. Uma outra situação é que o estudo desse tema na ionosfera pode provocar o interesse do discente em conhecer mais sobre a física espacial, que ocorre dentro de uma unidade astronômica, que é a distância entre a Terra e o Sol, despertando então o interesse no aprendizado da disciplina e também em buscar a carreira de pesquisador. Em relação aos objetivos, esse trabalho propõe desenvolver uma aplicação dos conceitos de fenômenos de reflexão e refração das ondas de rádio. Aborda também o significado da ionosfera e sua importância para a comunicação e o entendimento que quanto maior a altura da região ionosférica refletora, maior será o alcance do sinal refletido. Ele procura também abordar por que determinadas frequências de rádio só são sintonizadas em algumas regiões no período noturno. E, por último, demonstrar o caminho que levará à construção do gráfico da altura versus hora local de uma das regiões ionosféricas. Agora, o que seria a ionosfera? Começamos falando sobre a ionosfera. Basicamente, a ionosfera é a região ionizada da atmosfera terrestre, que vai de cerca de 50 quilômetros de altura até aproximadamente 2.000 quilômetros de altura. Basicamente, como nós podemos observar na figura superior à, à direita, a ionosfera ela possui três regiões, no caso a região D, que é a região inferior, a região E, que é a intermediária, e a região F. Nesse caso, a região F é subdividida em duas camadas, a camada F1 e a camada F2. Como podemos observar na figura, durante o dia as três regiões estão presentes, só que durante a noite a região E e a região D ela fica ausente por estar pouco ionizada, tem uma densidade bem baixa. Então, nesse caso, isso explica, por exemplo, por que um sinal durante o dia que reflete numa região D ou numa região E, que está mais baixa, atinge uma determinada região, e com a ausência dessas duas regiões à noite, esse mesmo sinal vai atingir a região F, numa altura maior e, consequentemente, atingindo uma outra distância, tendo um alcance maior. Por isso que determinadas regiões recebem esse sinal durante a noite, não durante o dia. E, basicamente, o sinal de onda de rádio é transmitido, ele reflete na atmosfera e atinge uma determinada região, como podemos ver na figura superior à esquerda. É interessante ressaltar também que quando o sinal de onda de rádio tem baixa frequência, ele reflete na região D, como podemos observar na figura superior à direita. Se esse sinal for um sinal de média frequência, aí nesse caso ele vai refratar na região D, como segundo sinal, e vai refletir na região E. Por último, se esse sinal for um sinal um pouquinho mais forte, um sinal de alta frequência, ele vai refratar nas regiões D e E e vai refletir na região F. Novamente, por isso que nós observamos que quando se reflete na região F, o sinal tem um maior alcance. É interessante também frisar que o instrumento utilizado para monitorar a ionosfera terrestre, basicamente é a ionossonda, que vale-se de uma antena transmissora, que emite esse sinal, ou transmite esse sinal, que reflete numa determinada região da ionosfera e é novamente detectado pela antena receptora. Com isso, ele calcula, por exemplo, através da equação básica do movimento uniforme,
utilizando a velocidade de uma onda eletromagnética, que é C vezes T dividido por 2. Então, calcula-se automaticamente a altura que essa camada esporádica, que essa região ionosférica possui. Aqui nós podemos observar na figura inferior à direita uma antena transmissora de São José dos Campos. A metodologia, basicamente, se valeu da revisão bibliográfica com os principais autores e também um levantamento de dados através do site DIDBase, que disponibiliza dados de diversas estações ionosféricas. Com esses dados, propõe-se a construção do gráfico altura versus hora local das regiões ionosféricas. Nesse caso, nós podemos observar na figura um gráfico utilizado e colhido no site de DIDBase, onde ele mostra a altura em função da frequência. E podemos observar pela seta em vermelho a altura virtual da região FF, no caso é F2. Já destacado na seta em azul, temos a altura da região E. Através desse valor de altura e observando o horário, onde nós podemos observar aqui que trata-se das 15 horas, do dia 1º de julho de 2021 em Cachoeira Paulista, é possível construir o gráfico, cujo modelo nós temos mostrado no slide agora, onde foi construído o gráfico da região F, mostra-se a variabilidade, do dia 1º até o dia 5 de julho de 2021, onde nós podemos observar a variação dessa camada, dessa região, conforme a hora local. E aí, quando o discente vai construir os gráficos da região R e D, automaticamente ele percebe que ela vai estar ausente durante a noite, justificando, por exemplo, a reflexão somente na região F durante a noite. Vivência do estágio. A ideia inicial foi trabalhar um tema relacionado à área de estudo do meu doutorado, que é camada esporádica. Porém, observou-se que seria necessário abordar a região ionosférica numa visão geral, como discentes. Dessa forma, esse trabalho ele é bastante importante porque ele inicia o processo de abordagem da física espacial entre os discentes da minha instituição, em que eu trabalho, e cria a possibilidade para a concretização de novos projetos de pesquisa. Na etapa de observação virtual desse trabalho, foi satisfatório saber a quantidade de alunos que o IFMA, a Sailândia atende, bem como a qualificação dos professores. Além disso, foi importante conhecer o IDEB da escola e identificar o que pode ser feito para melhorá-lo. Ainda nessa etapa de observação virtual, a parte estrutural chamou bastante a atenção, pois mostrou os recursos disponíveis na escola, como os laboratórios em funcionamento. Essas informações, inclusive, servem até mesmo como um fator de divulgação ao público externo, sobre o tamanho e os recursos que a escola disponibiliza. As impressões do estágio e considerações finais. A primeira etapa foi bastante enriquecedora com a sugestão da preparação dos planos de aula, pois propõe uma reflexão aprofundada sobre a contextualização prática do tema, com exemplos físicos para contextualizar. Nessa etapa, ressaltou-se a necessidade de escrever o passo a passo das ações que iremos executar na sala de aula, prevendo tudo, tornando o ato de ministrar a aula mais organizado e produtivo. A sugestão de simuladores também, feita pela nossa tutora externa, a professora Rejane, também contribuiu bastante para a minha formação e preparação de uma boa aula. Em relação à segunda etapa, foi bastante satisfatório e enriquecedor conhecer melhor a escola em que trabalho. Pesquisar essas informações me levou a ler integralmente o PPI e o PDI da instituição. Além das informações solicitadas, foi possível ter acesso a outras informações, como gastos anuais, fluxo de alunos e de professores. Retornando aqui aos nossos objetivos, pois foi possível desenvolver uma aplicação dos conceitos dos fenômenos de reflexão e refração das ondas de rádio. Foi possível também abordar o significado de ionosfera e sua importância para a comunicação, bem como o entendimento que quanto maior a altura da região ionosférica refletora, maior será o alcance do sinal refletido. Foi possível identificar por que determinadas frequências de rádio só são sintonizadas no período noturno, em determinadas regiões. E, por último, demonstrou-se o caminho que levará à construção do gráfico da altura versus hora local de uma das regiões ionosféricas. Temos, então, agora nossas referências utilizadas nesse trabalho, nessa apresentação. É isso que eu tenho para mostrar. Meu muito obrigado.